Muitas pessoas acreditam que uma mulher narcisista permanece forte ao longo da vida, que não importa quem ela perca, ela pode facilmente substituí-los e que, não importa quantas vezes ela caia, ela sempre consegue se levantar. Mas a verdade é bem diferente. Certas coisas que começam a acontecer na vida de uma mulher narcisista não são apenas problemas comuns, elas marcam o início do fim, o começo de uma morte lenta e um colapso gradual. Esse colapso pode não ser aparente para os outros a princípio, mas ela o sente por dentro, e ele cresce dia após dia até que ela descubra que suas ferramentas mais poderosas para controlar as pessoas não têm mais o mesmo efeito. Neste episódio, discutiremos 10 coisas que a psicologia considera entre os estágios mais perigosos que levam uma mulher narcisista a uma lenta morte psicológica e emocional. Então, se você está pronto para ouvir, pegue seu café ou sua bebida favorita e vamos começar. Boa noite e bem-vindos! Eu sou sua amiga, Ebel Magrabi. Primeiramente, precisamos entender algo muito importante. Quando falamos da morte lenta de uma mulher narcisista, não estamos nos referindo à morte física, mas sim à erosão do mundo psicológico que ela construiu para si mesma ao longo dos anos. Esse mundo é baseado em admiração, controle, atenção e um senso de superioridade. Isso porque o narcisismo próspera com recursos psicológicos específicos, e quando esses recursos começam a desaparecer um a um, o verdadeiro declínio começa. Vejamos os 10 fatores que levam o narcisismo a uma morte lenta. O primeiro fator: perda da fonte de suprimento narcisista. A coisa mais perigosa que pode acontecer a uma pessoa narcisista é perder sua fonte de suprimento narcisista, ou seja, perder as pessoas que constantemente lhe davam atenção, admiração e fascínio. Narcisistas precisam sentir que são o centro das atenções, o centro do universo, e que o mundo inteiro está focado nelas. As pessoas estão falando sobre elas, pensando nelas e as perseguindo. Mas quando percebem que as pessoas começam a se preocupar com outras coisas ou não lhes dão mais a mesma atenção, elas entram em um enorme vazio psicológico, e esse é o primeiro passo rumo ao colapso. O segundo ponto: perda de controle sobre os outros. Mulheres narcisistas adoram sentir que controlam os relacionamentos, que tomam as decisões, que têm a palavra final e a influência emocional. Mas quando alguém aparece que se recusa a se submeter, a estabelecer limites claros ou a rejeitar a manipulação, é um choque real, porque de repente elas descobrem que seu poder não é absoluto, como imaginavam. O terceiro ponto: a verdade sendo revelada. O narcisismo depende muito da imagem. A imagem é mais importante que a realidade. É por isso que o momento em que as máscaras caem é um dos mais difíceis. Quando as pessoas começam a notar as contradições, a entender as táticas de manipulação e a enxergar as mentiras, a narcisista começa a perder a coisa mais importante que a protegia: a reputação cuidadosamente construída. O quarto ponto: ignorar a antiga vítima. Uma das coisas mais dolorosas para uma mulher narcisista é quando alguém que ela tinha certeza que estava ligado a ela continua sua vida completamente normal. Essa pessoa não a procura, não pensa em vingança, não tenta reconquistá-la e nem sequer fala dela. Simplesmente demonstra total indiferença. Ignorá-la é um golpe muito forte para o seu ego. Quinto: envelhecimento e dependência da aparência. Nem todas as mulheres narcisistas dependem da beleza, mas aquelas que dependeram muito dela enfrentam um choque com o tempo. A beleza muda naturalmente, a atenção à aparência diminui e as pessoas que eram atraídas pela aparência começam a desaparecer. Ela começa a sentir que a arma na qual confiou por tantos anos está gradualmente perdendo sua eficácia. Sexto: a vítima perde o medo dela. No início de um relacionamento, a maior fonte de poder do narcisista não é o amor, mas o medo. Medo do abandono, da punição, de danos à reputação e do confronto. Mas com o tempo, quando a vítima descobre que as ameaças são menores do que o esperado e começa a impor limites e a falar com firmeza, o narcisista sente que suas ferramentas de controle mais importantes foram quebradas. Sétimo: pare de justificar o comportamento dela. Um dos maiores erros que as vítimas cometem é justificar o comportamento dela. Talvez ela estivesse nervosa, talvez fossem as circunstâncias, talvez ela não tivesse feito por mal. Mas com o tempo, quando a vítima para de justificar tudo e enxerga as coisas como elas são, um dos principais bastiões por trás dos quais o narcisismo se esconde, as desculpas, desmorona. Oitavo: o fracasso das antigas táticas de manipulação. Com o tempo as pessoas aprendem, a consciência aumenta e a experiência cresce.
Táticas como chantagem emocional, fazer-se de vítima, incitar ciúmes ou punir pelo silêncio. Quando perdem a eficácia, o narcisista sente que perdeu completamente suas ferramentas essenciais. 9. Acabar com a farsa da vitimização. O narcisismo nem sempre precisa tanto da sua presença quanto da sua influência. Ele precisa ver você mudar.